Fala-se de tristeza. A gente já falou da tristeza, entendendo a tristeza como um sentimento de agregação, um sentimento que traz o ser humano para te acolher, para fazer da tua vida uma vida melhor, para te dar o apoio quando você desmancha um namoro, quando você faz uma separação, quando você está em crise financeira, você não está em crise de ansiedade, mas você começa a ficar triste, quando você faz uma perda, até uma perda mesmo, de uma pessoa muito querida, você usa muito o sentimento de tristeza, principalmente, olha que lindo, isso é do campo psíquico, isso é uma defesa, também é uma defesa, que você agrega, você traz as pessoas, você pede colo. Então, sem a tristeza, autossuficiência. Sem a tristeza não tem dor. Porque mesmo você estando bem no seu quantitativo do medo, você ainda assim, sem a tristeza, você tem um comportamento de segregar ou de separar as pessoas de você. Nem a tua mãe te acolhe, você não reclama. A tristeza é importante para isso, para que você receba apoio e para que você prepare pessoas para a tua vida, para um futuro, você sem apego nenhum, sem vínculo patológico, você ter essas pessoas porque elas compreendem bem o teu estilo de vida, a tua natureza, enfim. Agora, como todo excesso, a tristeza em excesso é o adoecimento dela. É o adoecimento dela. Tristeza adoeceu, a gente tem um outro nome. A gente dá o nome de depressão. Depressão, você fica completamente apática em cima da cama, sem estímulo nenhum, para nada, para levantar, para tomar banho, para, enfim, ter uma vida que você realmente é normal a ter, né? Passear, levantar, trabalhar, conversar com as pessoas. A depressão é uma doença que tem fatores genéticos e ambientais que colaboram para o seu surgimento, e ela é uma doença que começa de uma maneira insidiosa. Esse é um dos grandes problemas. Hoje, mesmo em países desenvolvidos, as pessoas levam em média de 5 a 10 anos com depressão para procurar o primeiro tratamento especializado. Ela veio após uma síndrome do pânico que eu tive, e aí eu me senti que você não se sente mais legal, né? Você fala, eu não era assim. Aí você começa a ficar, aí você vê alguém te dá um toque, fala, você está com depressão. Primeira coisa que você não se aceita. Né? Não, eu não tenho isso, entendeu? Mas aí você vai vendo que realmente você não tá igual você era. Aí eu vou procurar um médico. Claro, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico. Mas a primeira coisa eu não aceitei. Não era um diagnóstico para mim. E essa demora, ela tem algumas explicações. Uma delas é o estigma. O estigma ainda é forte, né, na população em relação a qualquer doença emocional, em contraposição a doenças físicas. Isso faz com que o paciente relute a procurar. O segundo ponto, esse estigma, ele estimula, ele é associado e ele é estimulado pela ignorância, pelo desconhecimento sobre o tema. Existe o preconceito, acho que em todas as áreas. Primeiro com nós artistas e depois tem a classe social. A gente tem esse preconceito também. Porque é o doente porque ele é muito rico. Doente porque ele é muito pobre, eu não tenho o que fazer. Existe esse preconceito. A gente não quer ser doente, entendeu? Óbvio que eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu tenho uma vida legal, eu tenho uma filha perfeita, eu tenho uma família linda. Seria assim, eu tenho uma depressão ocasional? Não, não tenho por que ter. Porém, eu tenho um cérebro que é doente. Que eu escolhi isso pra mim? Óbvio que não, muito pelo contrário. Depressão maior, a depressão chega ao fundo do poço.
fundo do poço é suicídio. Fundo do poço é abandonar filhos, é abandonar família, virar mendigo. Fundo do poço é procurar drogas. Antes de tratamento, procurar drogas. O familiar não aguenta. O familiar diz muitas vezes que é preguiça. Vai lavar uma roupa, diz os vizinhos. Isso é o que a gente vê. Isso a literatura também apoia. Se estivesse trabalhando, estaria assim. Você tem um trabalho tão legal, é tão bonito, é isso, é aquilo, e você só fica triste, vê só as pessoas estão morrendo de fome. Muitos questionam exatamente isso. Mas você é bonita, você tem uma família perfeita, você é uma pessoa de personalidade forte. É a única coisa que eu ouço. Eu falo, mas eu não escolhi ser assim, eu não quero ser assim. Eu fiz comunidade 10 anos e lá encontrei severos depressivos. Então, a gente não pode pensar que a depressão é um comportamento de uma pessoa que não quer nada com a vida, só quer sombra e água fresca e fica dizendo que está doente. Mas assim, essa doença, ela te deixa realmente sem energia. Isso tem ocorrido bem menos do que eu já passei 6 meses numa cama, digamos assim, praticamente estava morta. A tristeza seria um bracinho a mais, entre outros, que é a questão da falta de apetite ou excesso de apetite. Dores físicas, dores gastrointestinais, e o corpo fala pelos olhos. Eu já peguei cegueira psicológica por depressão. Eu já peguei gravidez psicológica, até o óbito com anorexia no masculino, que é uma coisa rara, até o óbito. Ele veio me procurar, 6 meses depois faleceu. Essa pessoa, ela não está doente porque ela não quer comer, ela está doente, ela não quer comer, ela morreu porque ela não comeu. Ela não morreu porque ela não comeu, tá? Também porque ele enfraquece. Ela morreu de uma depressão profunda. Nos quadros de moderado a grave, aí sim, o uso de medicação é uma necessidade. Esses medicamentos eles vão fazer nada mais do que restaurar o funcionamento dos circuitos cerebrais, das regiões cerebrais. Bom, aí você vai no médico, ele te passa o remédio, você se sente super bem. Aí é o primeiro erro que a pessoa fala, tira o remédio, né? E aí você não volta, porque se tem um especialista na área, você tem que ter o começo, o meio e o fim, que é o mais importante. Eu tenho uma manutenção, né? Eu não posso dizer que eu vou parar no meu remédio e que, né, se isso um dia vai acontecer. Mas eu tenho que respeitar as consultas que eu tenho que a gente fala, não, eu tô super bem, eu não vou agora. Mas a primeira vez que eu fui, que o remédio, depois de 6 meses, me deixou super bem, eu abandonei o remédio. Aí a recaída é bem pior. A função desse medicamento é equilibrar o nível desses neurotransmissores que são estimulantes do sistema nervoso central, esses que estão em déficit durante um quadro depressivo. E isso é um processo lento, que requer disciplina do paciente, no sentido dele tomar a medicação diariamente. Isso pode levar de 2 a 3 semanas até que esse equilíbrio ocorra. Esse é um processo que a gente chama de neuroplasticidade. O sistema nervoso central está se adaptando a essa nova realidade para trazer um conforto para a vida do paciente com depressão. Uma coisa que é muito séria também, que eu passei, eu fiz comigo e convivo com muitas pessoas que têm a depressão, que é o automedicar. Você vai no teu médico, ele te dá um diagnóstico que é teu, que é pessoal teu. Você não espera aquele remédio, porque tem um período para fazer né, para ficar bem, te deixar legal. Aí a vizinha vem e fala, olha, mas eu tô tomando um remédio assim que eu tô vendo estrelinhas, né? O cometa tá passando todo dia.
que você faz? Você pega a receita da vizinha e coloca junto com o teu remédio. Quando você volta no teu médico, você vai passar para ele que você tomou o remédio, porém o remédio dele não fez efeito. Mas você não vai contar que você associou com o da vizinha. O que ele vai fazer? Ele vai potencializar o teu remédio. Aí vai te deixar mais apático, vai te deixar pior. Então aí existe uma confusão, que isso é mais culpa nossa, paciente, que a gente tem que relatar isso para o médico. Olha, você me receitou, mas eu não estava muito confiando em você, eu fui na vizinha e peguei o remédio dela também. Porque é um produto químico que você está colocando no teu organismo, né? Então você tem que passar tudo, mesmo que se for um chá que você está tomando. Ela me passou um chá que é bem legal, que você vai te acalmar. Fala pro teu médico, você tem que passar para ele o teu cotidiano, tudo que você toma, o que você está sentindo, o que você está agindo. E as primeiras vezes não foi assim. Eu, para chegar nesse período, digamos assim, eu levei muito e apanhei muito. Uma das maiores dificuldades na terapia medicamentosa da depressão é o paciente não seguir corretamente a orientação médica quanto à dosagem. Ele tem que tomar com frequência diária. Às vezes eles pulam isso, esquecem, deixam de tomar um dia ou outro e isso prejudica bastante o tratamento. A outra é que eles abandonam, às vezes, o tratamento. Entre 70% dos pacientes abandonam esse tratamento no primeiro até o terceiro mês. E é um tratamento que é longo. O paciente tem que ter essa consciência de que pequenos efeitos adversos poderão surgir, mas ele precisa continuar com essa terapia, porque é uma doença grave, crônica. Sem a medicação correta, ele vai agravar o seu quadro. Esteja alerta. Você tem depressão? Busque tratamento. Muitas pessoas criticam remédios. Mas eu vou ficar viciado de remédio? Não. Você necessita do remédio. Quando a gente tem depressão, nós temos alterações neuroquímicas. O nosso cérebro está diferente. Eu não sou dependente química de um remédio. Eu simplesmente tenho que, algumas oscilações cerebrais, ela tem que ser tratadas com remédio. Se isso um dia vai sair do meu organismo ou não, não sei. Está na mão do meu psiquiatra, ele que vai cuidar. Espero que sim. Esses pacientes, eles apresentam irritabilidade, disfunção sexual, insônia, diminuição de memória. Uma dificuldade muito grande de percepção. Então, muitas vezes chega no consultório falando: Maria Zilda, eu tenho impotência sexual. Pelaquela queixa, a gente detecta que o paciente é depressivo. Cada caso, ele vai ser avaliado. Idealmente, o tratamento da depressão deve envolver um conjunto de profissionais e um conjunto de estratégias. Então, envolver medicamento, envolver psicoterapia, envolver mudança de hábitos para hábitos saudáveis de vida, envolver um treinamento de como lidar, como gerenciar o estresse. Então, assim, a gente quer realmente ser curado, mas você tem que fazer a tua parte, tá? Seja, uma coisa que sempre me deixou muito bem é ouvir as palestras que eu ouço no YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Como é que a gente percebe que está ficando ansiosa, ansioso? Fazendo um exercício, que isso é muito importante, assim, falar, eu tenho que malhar, tenho que ir para uma academia, ficar lá 1 hora. Não. É você sair do teu estágio de inércia, descer, fazer 10 minutos de caminhada, entendeu? E voltar. Ouvir uma música, fazer essas coisas gostosas. Uma religião gostosa. Estudar, aprender outras culturas. Não precisa estar aí na China para saber que existe uma outra cultura fora da nossa. Então, acho que essa busca constante que o ser humano tem que ter, ele tem que ser de você. Não é o remédio que vai fazer isso com você, não. Então, assim, tem que ter nossa parte, sabe? Existe um percentual de cerca de 1/3 dos pacientes, é um percentual bastante alto de pacientes com depressão, que tem a chamada depressão resistente. A depressão resistente é uma depressão que não responde de maneira satisfatória ao tratamento com antidepressivos e outras intervenções como psicoterapia e mudanças de hábito. Esses casos, eles são casos
de difícil manejo, normalmente eles se tornam crônicos, eles trazem prejuízos funcionais muito grandes para o indivíduo, isso sem contar de um sofrimento subjetivo muito grande, eles aumentam o risco de suicídio nesses pacientes. Um número grande de pacientes que procuram a gente em nome da família, com diagnóstico de depressão. Não é com diagnóstico de tristeza. De tristeza procura, tá? Para parar de ser aquela pessoa que o tempo inteiro fica triste com as coisas que não deveria ficar, mas fica. Tem essa tendência. Então, isso aqui é fácil a gente entrar até com a psicanálise com eles, é fácil uma simples medicação trazer para ele melhores condições de ele não ser assim, tá? Mas esse aqui é um ser humano muito especial, dentro dos humanos. Imagine, a gente fala, né, poxa, eu tô pau da vida. Não diga que isso aqui está no paciente doente de depressão. Então, eles nos procuram por 2 grandes motivos. Pelo padecimento, de uma certa forma, e por essa agonia, inclusive eles falam essa palavra, essa agonia de algo o paralisar, de algo que está dentro dele que diz para ele, você não veio para viver. O número grande de procura, inicialmente, são os pensamentos suicidas. Para que venha ideação suicida, é muito ali na serotonina que nós temos alteração, que é responsável pelo impulso e pode fazer com que a gente precipite comportamentos suicidas. Olhe para mim agora. Você sabe como está meu batimento cardíaco? Não. Você imagina que esteja bem, porque eu estou falando tão tranquila com você. Mas eu posso estar com taquicardia e infartar agora. Assim é a pessoa com suicídio. A gente olha para ela e imagina que ela esteja bem. Muitos comparecem no local de trabalho, muitos artistas fazem seu show, muitas pessoas fazem as suas tarefas domésticas e entram num recinto e cometem o suicídio. Então, mesmo que a aparência esteja bem, nós temos que entender que o sofrimento interno desta pessoa está para ela insuportável, incalculável, interminável. Nós temos um caso, esse caso clínico não é meu, ela fez uma festa maravilhosa aos 42 anos, se suicidou no dia seguinte. Quem diria que depois de uma festa de aniversário, a pessoa estaria tendo um comportamento de acabar com a própria vida, sem deixar possibilidade de ser auxiliada para que esse fato não ocorresse. Ela sempre estava nas festas com vodka. Ele sempre levava vodka. Por mais que na sua casa tivesse bebida, ela levava vodka para beber. Então, já existia uma inclinação até para o álcool, né? Porque eles também entram um pouco nessa questão, tá? Essas pessoas, elas fazem uma parceria com o álcool. Muitos fazem parceria até com as drogas. Pacientes que têm doenças de depressão, eles fazem, de alguma forma, eles fazem chegar perto desse morrer. Eu cheguei num estágio, essa foi a pior fase, assim, eu fui tomar banho porque eu tinha um namorado, né, que realmente me obrigou para tomar banho. Comer eu não comia, nada parava no meu estômago. E aí eu lembro que a minha mãe fazia um chazinho de fubá, que era a única coisa que parava mesmo assim, era 2 colheres. Então você vê que essas coisas não são normais, né? Você deixa de ir no trabalho, você deixa de ganhar o teu dinheiro, porque, né, é você que sustenta uma casa. A tua vida não é mais a mesma, você não tem vontade, você também não tem energia para ir trabalhar. Uma outra exposição, né, que eu queria fazer e esclarecimento é sobre a depressão chamada distimia. Essa depressão distimia, ela não é incapacitante. É uma depressão que a gente até considera leve, porque ela não traz sofrimento, uma vez que o pacientezinho, o ser humano, não sente, ainda não provou de alegrias. Essa depressão chamada distimia, ela é interessante que a pessoa não sabe que tem. É uma tristeza crônica, não sentida como tristeza.
Ah, tá, mas aí, como assim? Como é que se percebe que a tristeza existe, a tristeza se apresentou? Na minha experiência, são crianças assim, que geralmente são muito agressivas, hiperativas, intolerantes, crianças chorosas, choronas, malcriadas, ditas malcriadas, birrentas, que brigam na escola e às vezes o diretor, a mãe, os orientadores, até o próprio professor coloca essa criança no lugar de malcriada, sem educação, turrona, brigona, e essa criança aparece lá no nosso consultório, porque ela está terrível. Não, ela está terrível, essa criança está terrível. Essa criança não para pela agitação só, ela não para de ser um incômodo. Então, o que a gente faz? Olha que coisa interessante. A gente pede uma avaliação da neuropsiquiatria, a gente pede uma avaliação até da psiquiatria infantil e surge o diagnóstico de distimia. Então, a gente diz para os pais, essa criança precisa de tratamento para que essa criança possa ter um suspiro de alegria através da medicação, porque essa medicação vai mexer nos neurotransmissores, vai dar a condição de uma percepção melhor da vida e ele vai ver que a vida é bem melhor do que ele imaginou. Então, ele passa a fazer a terapia, concomitante, e essa criança se salva de muitas coisas, porque ela vai evoluir, ela vai chegar à adolescência, à fase adulta, já compreendendo que ela é um serzinho que precisa o tempo inteiro dizer, alegria, vem para cá um pouquinho. Na adolescência, o que a gente encontra? Chegou até a adolescência, não sabe que tem a distimia, mas é hiperativo, desconcentrado. Geralmente, na adolescência, eles são diagnosticados como TDAH. Isso não quer dizer que o TDAH seja um distímico, mas o distímico tem muitas vezes essa hiperatividade, tem esses impulsos agressivos. Agridem até a mãe, não sempre, mas no ímpeto mesmo de sair, muitas vezes, de uma determinada agonia insuportável, que ele não entende, mas ele sabe que ele não pode ser incomodado, porque ele já é incomodado de mais de uma coisa que ele não sabe. O quê? Uma alegria que não permanece, uma alegria que não comparece. Ele vive numa condicional. Ele tem uma tornozeleira, esqueceu? Ele tem uma tornozeleira. E aquela tornozeleira dele precisa ser afrouxada, isso com a medicação e com a terapia. Eu estou nas metáforas porque é importante demais que se compreenda dessa forma. Aquela tornozeleira, quando ele sai às ruas, todo mundo vai ver. E ele não se sente bem, ele não matou ninguém, ele não cometeu nenhum crime. Ou seja, um inocente preso, um inocente falsamente livre, um inocente que usa tornozeleira, um inocente que precisa viver os compromissos com as pessoas, interagir com as pessoas, mas ele é proibido pela doença. Quem me garante que os grandes nomes unidos à overdose, com histórico de overdose, com histórico de morte por overdose, não eram distímicos? Que é isso que você usa droga sem parar? O que você quer com tanta droga? Do que você provou? Na verdade, o distímico provou da alegria, mas ele quer se ausentar da tristeza, porque quando está nas mãos dele a alegria e a tristeza, ele já deu condição de escolha. E ele só consegue sentir essa coisa chamada alegria se ele estiver sob uma condição química. Na terapia, eles têm capacidade de traduzir o que eles têm e buscam mais o tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. Estigma é alimentado por ignorância. Quanto mais a gente informa, quanto mais a gente tem programas como esse, como Linha Tênue, estimulando o melhor entendimento pela população, pela comunidade do que é doença psiquiátrica, menos a gente vai ter estigma, mais a gente vai ter informação e a gente vai ter um horizonte muito melhor aí no que se refere a esse mal que afeta, esse mal do século, que afeta cada vez mais pessoas.
eu sobrevivo, sou sobrevivente, mas tem meus altos e baixos, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu não tô com vontade de tomar banho, que é até uma vergonha falar isso, mas assim, essa doença, ela te deixa realmente sem energia. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa doença, assim, que é presente, é viver o dia de hoje. Não penso amanhã em ter minha cura, se tiver, ótimo, eu vou agradecer a todos os meus deuses que estão comigo. Mas se não tiver também, eu quero essa tranquilidade diária. Ver hoje, aprender hoje com todo mundo, com vocês, com ela, enfim, de cada um, mas viver hoje, não atropelado, porque a mente acelerada também, ela é um processo muito ruim para quem tem esses distúrbios. Então acalma, sabe respirar um pouquinho, ter paciência, entrega lá para a mão de Deus, os divinos, não sabe o que a gente vai fazer. Porque a única coisa que a gente não sabe a hora que vem e nem a hora que vai. Então vamos fazer pelo menos a passagem, uma passagem tranquila para nós, né? Que vai uma dica pra você. Acordou mal? Não tem problema não, eu também acordo mal. Pegue um carro, ligue o som e ouve aquela música bem gostosa. Não tem carro? Ouve uma música mesmo assim. Você consegue. Uma coisa que todo mundo pergunta, a depressão tem cura? Hoje eu posso dizer assim, eu não estou curada, eu estou tratada. Eu acho que ela existe um tratamento. Mas as pessoas que têm esses distúrbios, qualquer um que seja, tá? Toque, enfim, o alimentar, ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que uma pessoa normal. Eu sempre vou, amanhã eu posso não tomar mais o medicamento, mas eu também tenho que ver qualquer estágio, qualquer coisa, alerta que o corpo der, eu vou ter que voltar à minha medicação. Então, assim, eu não sei hoje dizer se a depressão tem cura, mas ela tem tratamento.